Meu convidado de hoje é bacharel em Ciências Policiais e Segurança e Ordem Pública e também em Direito, com diversas especializações na área e, olha, vasta experiência como comandante de batalhões, pelotões e companhias especiais da Polícia de Campinas. É também autor do livro O Fronte Interno, as desordens públicas como armas de guerra. Você vai conhecer em 1 minuto aqui no Poder do Negócio. Você de Campinas e Ribeirão Preto, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Eu já quero dar boas-vindas ao Capitão Antunes e é um prazer recebê-lo aqui no Poder e Negócios. Obrigado, Thiago. O prazer é meu estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Bom, prazer revê-lo. Bom, já conheço o seu trabalho há bastante tempo. Cheguei aqui em Campinas em 2014 e desde então acompanho o seu trabalho nas ruas já como oficial, atuando como comandante nas ruas. E hoje, para falar do seu trabalho como autor, você então resolveu empreender, colocar esse conhecimento todo num livro? Exatamente. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre fui muito estudioso, gostei muito de ler. E sempre me causou muita estranheza, desde quando eu era criança. Eu nasci e cresci aqui em Campinas. Aí eu frequentava as escolas e durante as aulas me era descrito um cenário da segurança pública muito diferente do que eu via, porque o meu pai era policial militar também, e eu tinha acesso ao dia a dia dele, dos amigos dele, e me era na escola e em novelas, em séries, era contado uma história muito diferente, era mostrado policiais de uma forma muito negativa. E eu sabia que aquilo era mentira pela convivência que eu tinha com meu pai e com os amigos dele. E depois que eu entrei na polícia, eu resolvi estudar por que esse tipo de coisa acontecia. E eu me deparei com um cenário que esses ataques, né, esse vilipêndio à imagem da instituição, era uma coisa organizada e sistematizada com um objetivo específico. Então eu comecei a estudar, e eu consegui compactuar tudo isso aqui no livro, né, e espero que as pessoas gostem. O livro é uma busca pela verdade. Sim. Tentando mostrar o que é de fato, por que isso aí acontece, o que é a polícia militar, que as pessoas consigam entender, porque muita gente não tem convívio com policiais militares, então acaba ficando com uma imagem muitas vezes negativa por ouvir dizer. Na sua opinião, hoje, qual é a visão que algumas pessoas ainda têm da polícia militar? Por mais estranho que possa parecer, tem muita gente que acha que a polícia ela é uma força dos ricos e poderosos. E, na verdade, não é. O trabalho social que nós fazemos diariamente, a resolução de conflitos, o serviço policial, eu diria que hoje ele é 60% apoio à população e 40% prender criminosos. É muito mais você estar ali ajudando as pessoas em situações difíceis, do que estar realmente prendendo alguém. 60% do tempo é ajudando um indivíduo da sociedade, alguém que está precisando de ajuda, do que realmente estar ali combatendo o crime. Porque é muito específico, né? O crime é um fato muito rápido. Durante todo o restante do tempo, a gente está em apoio à população. E o combate ao crime também não deixa de ser um apoio à população. Exatamente. Não? Quando a gente recupera um veículo, né, a gente tem oportunidade, você acompanhou isso em várias madrugadas frias que a gente se encontrou, a gente recupera um veículo de furto. Às vezes o indivíduo feirante fala, graças a Deus vocês recuperaram, o único que eu tinha para trabalhar, meu sustento era esse carro, ainda bem que vocês recuperaram. Então, quantas histórias de gente que tinha lá o carro, um carro simples de tudo e, enfim, conseguiam levar esse carro ali, faziam aquelas manobras, aquelas artimanhas para levar aquele carro simples de tudo, viam que era carro de trabalhador, às vezes com todas as ferramentas de trabalho. E aí eu me lembro bem dessa atuação quando eu trabalhava geralmente na madrugada e eu via que o BAEP toda madrugada recuperava carros e carros de pessoas trabalhadoras que tinham os veículos furtados. E aí era um semblante de gratidão desses trabalhadores. Exatamente. E nesses momentos, né, às vezes naquela madrugada fria, longe, algumas vezes longe de cobertura de imprensa,
que a gente tem uma grande satisfação no serviço. Né? Para isso que a gente entrou na polícia. Bom, eu falei o BAEP, mas assim, a polícia Como um todo, né? E você, há quanto tempo é policial? Eu sou policial militar há 20 anos. Eu entrei na Academia do Barro Branco com 17 anos, assim que eu me formei aqui no Colégio Culto à Ciência, aqui em Campinas. Prestei o concurso, entrei, passei 4 anos na Academia do Barro Branco em São Paulo. Depois vim trabalhar aqui em Campinas como aspirante, tenente, e estou aqui desde então. E a sua família é de policiais, não? Exatamente. O meu pai é policial militar, aposentado já. Ele entrou em 78 na polícia. Ele fez escola aqui, onde era o 8º Batalhão, agora é o CPI. Os meus 2 irmãos também são policiais. Um é capitão comigo no BAEP e o outro é capitão no batalhão lá de Bragança Paulista. Bom, e essa força em família, eu acho que até uma troca que vocês conseguem fazer até de conhecimento, experiência. Seus irmãos, eles estão há quanto tempo também, mais ou menos? Se eu estou há 20, eles estão há 21 e 22. Eu sou o mais novo. Todos eles então resolveram seguir sim. Desde o início. Meu pai impunha uma disciplina muito forte em casa. Então você imagina, 3 meninos, se não for disciplinado, a casa vira de ponta cabeça. É né? verdade. E me conta, esse livro traz muito dessa realidade ou você resolveu trazer também a questão do crime organizado? Porque o crime organizado, a gente percebe hoje em dia o quanto que ele tem ganhado notoriedade nessas questões. A gente sabe que as comunidades acabam sendo dominadas pelo crime organizado. O crime organizado acaba sendo referência porque o crime busca assumir o papel que muitas vezes o Estado deveria assumir para ganhar essa força. Né? Exato. Eu procurei ser o menos pessoal no livro e procurei ser o mais científico possível. Eu estou trazendo no livro algumas teorias muito recentes que não foram publicadas em português ainda e que eu creio que o público vai gostar e ajuda a entender como se dá essa expansão do crime organizado. Né? Você falou muito bem. E o crime organizado ele não se expande somente na forma como a gente consegue ver hoje, através dos roubos, do tráfico de drogas. Ele está se comportando, já está iniciando um comportamento de grupo insurgente. Então, se você estudar grupos insurgentes ao redor do mundo, todos eles vão ter características semelhantes. Independente se são grupos insurgentes criminosos, são grupos insurgentes radicais religiosos, são grupos políticos. Toda insurgência carrega algumas características em comum. E nós começamos a observar algumas dessas características nas facções brasileiras. Então, por exemplo, uma característica muito marcante é a lei do silêncio. Então, em algumas comunidades, né, não se pode delatar crimes, etc. Mas não é só isso. Nesses mesmos locais, o crime impõe um aperto tão grande sobre a população que até mesmo postagens em temas favoráveis à polícia são repreendidos pelos criminosos da área. Então você imagina, você é morador de um bairro, você gostou de uma operação policial, você repostou isso numa rede social, você recebe uma visita de um integrante da facção para te coagir a pagar aquilo. Isso é um fato documentado, inclusive por comandantes de unidades especiais de outras unidades da federação, também relatam o mesmo fato. Além disso, o crime está construindo uma hegemonia cultural também. Então ele usa obras culturais como música, né? Séries de televisão, alguns filmes, para difundir as suas ideias. E nessas músicas eles são sempre os poderosos, né? Os criminosos são sempre poderosos e corretos e justos, e a polícia é injusta, é ruim, é racista. Eu cito um caso aqui no livro, esse caso já veio a público, né? Tá na imprensa. No Rio Grande do Norte, o Ministério Público, com investigação da Polícia Civil daquele estado, prendeu um MC. Mas a ligação dele com a facção não era uma ligação de movimentar dinheiro, vender droga. Ele era um propagandista da facção. A facção o pagava para fazer músicas que enaltecessem a facção como poderosa, justa e amiga, e a polícia e todos os órgãos do Estado como terríveis, opressores. Então essa também é um caminho de expansão do crime organizado. São características que, se não observar, fortalecem o crime organizado. Exatamente. E uma situação que nós também estamos começando a observar, ainda de forma muito,
muito incipiente, é a tentativa das facções em tentarem impor suas leis em determinados bairros. Então nós verificamos em algumas comunidades faixas, pichações com artigos de lei impostos pela facção. Essa é a principal característica dos grupos insurgentes. Eles vão tomando poder porque eles vão conseguindo impor a sua própria lei, em detrimento da lei do Estado. E, inclusive, uma que ficou bem aqui na nossa região, que eu me lembro, marcante, recente, inclusive, foi uma daquelas do barulho da moto. Que, olha, Exatamente. Se fizer barulho com a moto aqui, vai apanhar. Exatamente. Eles têm um código de conduta próprio e que eles eles coagem a população de uma maneira bastante violenta à obediência. Capitão, deixa eu mostrar. Por favor, livro. esse aqui é um presente. Olha, Fiquei muito honrado obrigado. se você aceitar. Com certeza. Inclusive com dedicatória. Deixa eu mostrar aqui, olha só. Para a câmera 1, mostrar aqui. O fronte interno. As desordens públicas como armas de guerra. Exatamente. Acabam virando armas, não? Exatamente. Em 2007, um pesquisador americano, por um instituto de pesquisa daquele país, publicou um artigo que fala sobre o desenvolvimento dos conflitos, né? Como os conflitos vêm se desenvolvendo ao longo da história e como é o conflito no século XXI. E esse pesquisador, o Frank Hoffman, ele cita que na guerra do século XXI, uma das principais armas é a criminalidade. Você fomentar a criminalidade dentro de um país, você desestrutura esse país por dentro, ele fica fraco externamente. Então imagine que tem uma disputa entre dois países, ambos querem o mesmo objetivo. Como que um vai fazer para enfraquecer o outro? Uma guerra é muito cara, tem um custo político, vidas, né? Perde-se muito dinheiro. Se de alguma forma um país consegue insuflar criminalidade no outro, o outro se enfraquece, ele não tem condições de disputar o objetivo com aquele que conseguiu penetrar esse vírus ali dentro. E o crime acaba ainda, essa coisa da facção, acaba gerando muito retorno financeiro. E as facções acabam enriquecendo muito dentro das próprias comunidades, não? Exatamente. E o objetivo inicial pode parecer que é dinheiro. E de fato inicialmente os ladrões estão nisso por dinheiro, mas depois consegue um montante tão grande de dinheiro, mas tão grande de dinheiro, que eles não se contentam mais com isso, eles vão atrás do poder de fato. Tanto que é uma coisa que eu cito no livro também, a infiltração do crime organizado na política tradicional. Isso é um fato já amplamente documentado aí pela imprensa e é uma ameaça realmente à nossa sociedade, à nossa democracia, ao nosso país. Exatamente, porque quando você percebe a política coligada com pessoas que são membros da facção criminosa, isso é um baita perigo para a sociedade que acaba sendo depois governada por interesses da facção, não? Exatamente. E uma coisa que eu faço questão de citar no livro é que as pessoas poderiam se perguntar, mas qual é o problema? Qual o problema se uma facção governasse o país? E eu mostro alguns exemplos da extrema violência com que eles lidam com as coisas. E uma cultura extremamente baixa, que vilipendia principalmente a dignidade das mulheres. Mulher, na cultura criminal, ela é um objeto. E o pior de tudo, as mulheres estão inseridas na cultura criminal, sentem-se felizes por ser esse objeto. Então é algo realmente prejudicial para a nossa sociedade. Que precisaria ter, de fato, uma conscientização, não? Exatamente. E essa é a tentativa do livro, né? Como eu falei, é a busca pela verdade. Sempre procurei pautar minha vida por isso, né? Por buscarmos a verdade. Então, é uma obra para tentar fazer com que outros enxerguem também, discutam essas ideias e melhorar o país, né? Com certeza. Melhorar a sociedade. O primeiro BAEP foi o primeiro batalhão de ações especiais aqui do estado de São Paulo. Foi uma ideia para incorporar as forças táticas, fazer um policiamento especial, um policiamento mais ostensivo, assim, no interior, naquela época. Como que foi a ideia
de trazer o BAEP, de formar o BAEP, capitão? Eu agradeço pela pergunta, é uma coisa que muita gente tem curiosidade. Os batalhões de ações especiais de polícia, eles começaram aqui no estado de São Paulo, por quê? Observou-se um fenômeno a partir da década de 90, que foi a migração do crime para o Estado. A política estadual de segurança na década de 90 era de tirar os presídios da capital, todos os presídios que tinham lá, para tentar enfraquecer o crime. Então, criou os presídios no interior do estado inteiro. Porém, o que aconteceu foi que o crime começou a migrar para o interior, especialmente o tráfico de drogas. Até aí, estava uma situação controlada. Os batalhões, com seus efetivos de força tática, que é uma viatura reforçada, com os policiais têm um treinamento a mais, têm um armamento melhor, conseguiam lidar com a situação e resolver todos os problemas. Porém, a partir da década aí de 2010, a gente começou a enfrentar um fenômeno novo, a criminalidade ultraviolenta, na qual um grande número de criminosos armados com fuzis, metralhadores, até fuzis aí para derrubar avião, fecham uma cidade pequena, conseguem dominar os policiais, normalmente 2 ou 3 policiais, que estão armados somente com uma pistola, e roubam todo o banco, agências do correio. Esse tipo de crime levou o Estado a perceber a necessidade de uma estrutura mais robusta de segurança no interior. Então, o projeto piloto foi aqui em Campinas, né? Por ser uma cidade grande e bastante simbólica aqui no interior do estado. E deu muito certo. As ações criminosas desse tipo caíram para zero nos locais onde o BAEP está atuando. Então, a partir disso, começaram-se a expandir os batalhões de ações especiais de polícia. E a partir disso também eu acompanho que vocês fazem muitos treinamentos até antiterrorismo, não? Exatamente. Por estarmos distantes da capital, a capital tem uma estrutura de policiamento bastante robusta, com vários batalhões de choque, o policiamento de área. Mas por nós estarmos distantes da capital e em várias cidades que que movimentam grandes recursos financeiros, têm grande importância para o país, Viracopos, né, o maior porto de cargas do país, há a necessidade de nós estarmos preparados para qualquer tipo de situação. Porque, por mais que nós tenhamos um histórico aí de não haver grupos terroristas no país, a criminalidade começou a usar técnicas de terror. Então, nós temos que estar preparados para tudo. Sim, e em função até do aeroporto, nós já acompanhamos grandes ataques e roubos milionários aqui na nossa região, até a empresa de valores, até a questão do aeroporto mesmo, na questão das cargas, vários ataques a bancos, e o BAEP sempre... E eu vejo também um apoio que vocês têm com os BAEPs da região. Isso também acontece, não? Sim. Toda vez que há uma ocorrência de gravidade, todos os BAEPs da região vêm no nosso apoio. E nós prestamos o apoio quando eles precisam enfrentam alguma situação difícil. Bom, e falando mais agora sobre o seu livro, O Fronte Interno, que fala sobre essas desordens públicas, muito do que tem aqui também é um pouco da realidade de Campinas que você buscou retratar no seu livro? Um pouco, sim. Campinas tem uma situação criminal sob controle. Nós não enfrentamos nenhuma área que a polícia não entra ou que o crime consegue impor totalmente as suas leis. Mas nós percebemos, na verdade não é nem no estado todo, no Brasil inteiro, uma movimentação do crime para se expandir, né, para ter áreas de controle que vão além desse mero controle físico que eu estava explicando, através de armas. Então eles atuam na cultura, lei do silêncio, eles exploram recursos locais, né, eles obrigam a população em determinados locais aí a pagar algumas taxas para exercer algumas atividades. Então é algo que as polícias estão se atualizando, mas é um fenômeno novo e que creio que nos próximos 10 anos aí tende a se intensificar. Você tinha falado agora há pouco a questão das facções criminosas usarem de extrema violência, né, nas punições, na justiça que eles dizem empregar. Isso realmente sempre foi assim, né? Sempre.
são pessoas que são naturalmente materialistas, né? Elas têm o valor do dinheiro acima de tudo. Isso a gente pode perceber na cultura criminosa, através de letras de música. A própria tatuagem que os criminosos fazem é sempre exaltando o dinheiro. Então, numa mentalidade materialista como essa, o ser humano ele não tem um valor por si só. Você tem valor se você gerar alguma coisa para mim. Então, se você me causa algum problema, não tem problema nenhum, eu não vou ter amarra nenhuma em te torturar, em arrancar partes do seu corpo, cometer as piores barbaridades com você, porque você é só uma matéria, né? Uma pessoa que é muito voltada para o dinheiro tem essa característica. E os criminosos são, invariavelmente, todos eles voltados para aquilo que é material, para o dinheiro, bens materiais. E geralmente eles já nascem assim ou são forjados pelo convívio com outros criminosos? Olha, eu não creio que eles nasçam assim. Eu creio que estar imerso em uma cultura em que é idolatrado o crime e é rechaçada a ordem, a polícia é tido como algo ruim, vai levar as pessoas a ter esse tipo de mentalidade. Sim. Então, a gente percebe uma influência muito grande da cultura, especialmente sobre jovens, que têm uma visão de mundo de que o crime é correto cometer crimes, é correto cometer violência contra outros para poder roubar um carro, um relógio. E ser policial, defender a sociedade é algo feio, é algo vexatório nessa cultura criminal. É verdade. E acho que também entra aquela questão de muitas vezes as pessoas ouvem falar o crime compensa porque as leis também acabam favorecendo muitas vezes, porque o criminoso muitas vezes sai da delegacia primeiro do que o policial, do que a vítima, né? E o livro é um convite a nós repensarmos tudo isso, né? O nosso Código Penal, ele é de 1940, então é necessário pensar, será que não houve uma necessidade de atualização? Será que a sociedade não mudou desde então? Será que as mudanças que foram feitas na legislação estão adequadas? Eu cito um caso real, na qual uma empregada doméstica relatou ao seu patrão que quem resolveu o problema dela foi a facção criminosa. Ela construiu uma casa, trabalhou muito, conseguiu construir outra. Alugou a primeira casa. A pessoa que alugou falou, não vou pagar aluguel. E ela procurou o Estado, né? O Estado brasileiro falou, olha, vamos iniciar um processo, e você vai entrar com advogado, toda aquela burocracia, aquela morosidade. Segundo, né, ela mesmo relatou, ela procurou a facção criminosa local e no dia seguinte o pessoal estava fora da casa dela, recuperou a casa dela. Então o livro é um convite a nós repensarmos, será que não seria necessário uma maior agilidade na prestação dos serviços de segurança? Talvez um empoderamento maior das forças policiais para resolver o problema, porque muitas vezes o Poder Judiciário, abarrotado de serviço, demora. Então tudo está indo para o Judiciário. Será que não seria o caso de oficiais de polícia, órgãos de mediação, conseguir resolver problemas rapidamente? Porque se nós, o Estado, né, a sociedade não resolver os problemas, alguém vai resolver. E nós, né, a sociedade organizada, o Estado, pessoas identificadas com interesses positivos, vamos perdendo espaço para pessoas que têm interesses escusos, que usam da violência. E assim nós vamos perdendo esse confronto. Então o livro é um convite a essa reflexão também. É porque daí quem ganha força é quem acaba fazendo, não? Exatamente. Essa é a teoria mais recente sobre os grupos insurgentes. A população ela vai reconhecer como legítimo não quem tem mais viaturas, quem tem melhor armamento, quem tem melhor fardamento, nada disso. A população reconhece como o verdadeiro poder aquele que consegue impor as suas leis. Eu cito o caso aí no livro, né? Como que o Talibã conseguiu expulsar os Estados Unidos do Afeganistão. O exército mais poderoso do mundo, com bilhões e bilhões à sua disposição, armamento, aeronaves, tudo, foi expulso por insurgentes com um fuzil, um turbante, uma túnica e sandálias. Por quê? Porque esses insurgentes conseguiam impor a sua lei religiosa
extremamente rígida sobre a população. A população começou a enxergá-los, o Talibã, como legítimo governante, e não mais o governo afegão apoiado pelos Estados Unidos. Eu percebi que você utiliza muitos temas falando aqui no livro sobre guerras, e é possível então comparar guerras mesmo que a gente observa no Oriente Médio com a guerra que nós vivemos aqui, e guerras aqui do crime. Sim, até agradeço muito a pergunta, esclarecer, né? Porque as pessoas têm uma noção hoje que a guerra é um Estado, é o país A contra o país B. E todas as teorias atuais rechaçam, falam, não é isso. E uma vez eu ouvi uma proeminente socióloga falando que a polícia não podia ser militar porque militar é a destruição, é guerra, é o extermínio. E toda a doutrina atual, quanto a doutrina clássica, fala exatamente o contrário. A guerra não é o extermínio, a guerra, principalmente Clausewitz, né, que é o maior filósofo da guerra, ele fala que a guerra é a continuação da política. Então nós temos um embate político, não conseguimos resolver politicamente, nós vamos para a guerra. E o objetivo da guerra não é a eliminação do oponente, mas é você desarmá-lo. Isso está na página 1 do livro do Clausewitz, que é da guerra. Então, qualquer pessoa que for estudar o tema vai ver que guerra não é o extermínio. Então, para começar, a polícia militar não pode ser militar porque é guerra, é extermínio. Não tem absolutamente nada a ver. A pessoa que está falando isso não sabe o que está falando. Dito isso, né, pontuado que a guerra não é o extermínio, mas sim a imposição de uma vontade de forma violenta, a minha teoria é que sim, nós podemos falar que a situação hoje é uma situação de guerra. Por quê? Porque existe um grupo tentando impor sua vontade de forma violenta sobre a sociedade brasileira. Então nós temos que analisar isso a partir dos princípios clássicos e modernos também, né, do que é a guerra. Desde Clausewitz, Sun Tzu, até a doutrina militar moderna, como David Kilcullen, o próprio coronel Alessandro Visacro, do Exército Brasileiro. E a Polícia Militar, ela é uma instituição que tem muitos homens que saem para trabalhar e não sabem se vão voltar, né? E conviver com essa rotina não é nada fácil, não? Exatamente. É um regime de insegurança, né? Nós sabemos que nós enfrentamos situações muito difíceis, andamos sempre numa linha muito fina do certo e errado, porque quando nós estamos falando de uso da força, tem que ter muita responsabilidade para usar força dentro da nossa sociedade, né? O risco de uma colateralidade, de uma pessoa inocente sofrer é muito alto. Então a polícia tem que ser extremamente rígida nos seus treinamentos, nos seus controles, porque é realmente muito complicado operar no ambiente urbano. E ainda mais num ambiente urbano que muitas vezes é tão hostil contra as forças policiais. Verdade, ainda mais como Campinas, considerada atualmente uma metrópole tão grande como é, não? Mas o BAEP, primeiro o BAEP é um batalhão muito treinado, muito especializado, não? Então tem condições de fazer sempre desempenhando um bom serviço, um bom trabalho. Quero agradecer demais pelo livro, demais a sua presença aqui no Poder Negócios e desejar extremo sucesso para você. Muito obrigado. Que seja um best-seller, com certeza vai ser. Obrigado. Tá bom? Obrigado pela participação. Por me chamar, obrigado pela oportunidade. Com certeza. Muito obrigado, viu, Capitão Antunes? O Poder de Negócios de hoje fica por aqui. Você pode rever o programa na íntegra no nosso canal no YouTube. Se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigado pela sua companhia e eu te desejo uma excelente e abençoada semana.